A história do rei Davi, o menino que se tornou rei há muito, muito tempo atrás, num lugar chamado Israel. Vivia um menino chamado Davi. Ele não era famoso, nem rico, nem poderoso. Na verdade, Davi era o menor e o mais novo de 8 irmãos. Enquanto seus irmãos estavam em casa ou ajudavam o pai com grandes tarefas, Davi cuidava das ovelhas da família. Todos os dias, ele guiava os animais pelos campos, tocava harpa e cantava canções para Deus. Davi era um menino com um coração cheio de fé, coragem e amor a Deus. Mesmo sendo pequeno, ele confiava completamente no Senhor. Cuidar das ovelhas não era fácil. Às vezes, lobos ou leões apareciam querendo atacar o rebanho. Uma vez, ele lutou contra um leão para salvar uma ovelhinha. Em outra, derrotou um urso. Ninguém imaginava que aquele menino, com roupas simples e cheiro de campo, seria escolhido por Deus para algo muito especial. Um escolhido de Deus. Naquela época, o povo de Israel tinha um rei chamado Saul. No começo, Saul obedecia a Deus, mas com o tempo começou a fazer coisas erradas. Deus então disse ao profeta Samuel que escolhesse um novo rei, um rei segundo o coração de Deus. Samuel foi até a casa do pai de Davi, chamado Jessé, para encontrar esse novo rei. Quando viu os irmãos mais velhos de Davi, fortes e altos, Samuel pensou que um deles seria o escolhido. Mas Deus falou ao coração do profeta: "O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração." Depois de ver todos os filhos, Samuel perguntou: "Você não tem mais nenhum filho?" Jessé respondeu: "Tenho o mais novo, Davi. Ele está no campo cuidando das ovelhas." Chamaram Davi. Quando ele chegou, Deus disse a Samuel: "É ele. Unja Davi, este é o escolhido." E ali, naquele dia, Davi foi ungido como o futuro rei de Israel. Ele ainda era um menino, e o povo não sabia o que Deus havia planejado. Davi e o gigante Golias. Certo dia, o exército de Israel enfrentava os filisteus, um povo inimigo. Entre os filisteus, havia um guerreiro gigante chamado Golias, que tinha quase 3 metros de altura. Ele desafiava os israelitas todos os dias. "Quem é corajoso o suficiente para me enfrentar?" Todos os soldados de Israel tremiam de medo. Ninguém queria lutar com ele. Enquanto isso, Davi foi visitar seus irmãos no campo de batalha, levando pão e queijos. Quando ouviu os gritos de Golias, Davi ficou indignado. Como esse gigante pode zombar do povo de Deus? Davi decidiu lutar. O rei Saul tentou impedir. "Você é só um menino! Ele é um guerreiro experiente!" Mas Davi respondeu: "Quando eu cuidava das ovelhas, enfrentei leões e ursos. Deus me livrou deles, e ele também me livrará desse gigante." Davi não usou espada, nem armadura. Pegou sua funda e 5 pedrinhas lisas do riacho. Foi até o campo de batalha. Olhou para Golias e disse: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor." Davi girou sua funda e lançou uma pedra certeira na testa do gigante. Golias caiu com um grande estrondo. O exército inimigo fugiu e Israel venceu a batalha. A coragem de Davi e sua fé em Deus o tornaram um herói. A caminho do trono, depois da vitória contra Golias, Davi se tornou muito popular. O povo cantava músicas sobre ele. Isso fez o rei Saul ficar com ciúmes. Ele ficou tão irritado que passou a perseguir Davi. Mas Davi nunca deixou de respeitar Saul. Mesmo tendo chances de machucá-lo, Davi poupava o rei, porque ele sabia que Deus ainda o havia colocado lá. Davi fugiu por muito tempo, vivendo em cavernas, montanhas e lugares distantes. Mesmo assim, ele confiava em Deus durante esse tempo difícil. Davi escreveu muitos salmos, menos canções e orações que estão na Bíblia até hoje. Eles mostram como Davi falava com Deus, com alegria, tristeza, medo e fé, o rei de Israel. Depois de muitos anos, o rei Saul morreu em uma batalha. E finalmente, Davi foi coroado rei de Israel. O menino pastor agora era o líder de uma nação, o rei de Israel. Mas mesmo sendo rei, Davi não esqueceu de Deus. Ele dançava e cantava com alegria ao levar a arca da aliança para Jerusalém. Fez da cidade o centro do povo de Deus e governou com justiça. Davi também cometeu erros. Uma vez, ele fez algo muito errado e tentou esconder. Mas Deus viu e mandou o profeta Natã falar com ele. Davi ficou muito triste, reconheceu seu erro e pediu perdão. E Deus o perdoou, porque Davi tinha um coração arrependido e sincero, um coração segundo Deus. Davi foi um grande rei, mas não porque era forte ou perfeito. Ele foi especial porque amava Deus de verdade.
Ele falava com Deus, cantava para Deus, chorava na presença de Deus e queria fazer o que era certo. Mesmo depois de muito tempo, o povo lembrava de Davi como o rei que seguia a Deus com todo o seu coração. E o mais bonito de tudo, de sua família, muitos anos depois, nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Jesus foi chamado de Filho de Davi, porque veio da mesma linhagem e também tinha um coração cheio de amor, compaixão e verdade. O que podemos aprender com Davi? Deus olha o coração. Você não precisa ser o mais forte, o mais alto ou o mais esperto. Deus vê o que está dentro de você. Se você tem um coração sincero, Ele pode fazer coisas incríveis através da sua vida. Seja corajoso com fé. Davi enfrentou o gigante Golias, porque confiava em Deus. Quando você tiver desafios, lembre-se, você nunca está sozinho. Respeite os outros, mesmo quando é difícil. Davi respeitou o rei Saul, mesmo sendo perseguido. Ele escolheu o caminho certo, porque confiava na justiça de Deus. Se errar, peça perdão. Davi cometeu erros como todo ser humano, mas ele se arrependia de verdade. Deus sempre perdoa quem tem um coração humilde. Fale com Deus. Sempre Davi falava com Deus em todas as situações, quando estava feliz, triste, com medo ou em festa. Você também pode falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. Curiosidade sobre Davi? Davi tocava a harpa e compôs muitos dos salmos da Bíblia. Ele reinou por 40 anos como rei de Israel. A cidade de Jerusalém se tornou a capital do reino por sua escolha. Ele foi o segundo rei de Israel. Depois de Saul, seu melhor amigo era Jonatas, filho do rei Saul. Davi teve um filho chamado Salomão, que se tornou um rei muito sábio. Louvor de Davi. Um dos salmos mais conhecidos de Davi é o Salmo 23. Veja como ele fala com Deus com carinho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Conclusão. Davi era um menino comum, que se tornou rei, porque confiava em Deus com todo o coração. Ele não era perfeito, mas era sincero. Sua vida nos ensina a sermos corajosos, humildes e sempre confiarmos no Senhor.